Senhor, obrigado por essa palavra lida. Fala conosco agora, Senhor, é o que te pedimos. Ministra ao nosso coração, Senhor, a revelação da tua palavra, que ela seja, Senhor, alimento para nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Você pode sentar, permanecendo aí com a sua Bíblia aberta, por favor. Amados, tema da mensagem: a ação do Espírito Santo em nós. Quando a gente olha para o livro de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel é um dos livros mais confrontadores que nós encontramos no meio dos livros proféticos do Antigo Testamento. O profeta Ezequiel foi um profeta levantado por Deus para levar uma mensagem muito confrontadora, dura para o povo de Israel, por causa da sua desobediência. O povo de Israel viveu num período de idolatria, viveu num período de afastamento de Deus, e o Senhor usou em diversos momentos, diversos homens de Deus, profetas, pregadores, para trazerem de volta aquelas pessoas para o caminho que elas jamais deveriam ter abandonado. Só que o povo ignorou a voz de Deus, o povo ignorou a mensagem dos profetas, até que veio a consequência daqueles pecados. E quando a consequência chega, Jerusalém é completamente destruída. Jerusalém é invadida, destruída, e aí a gente conhece a história, né? Os babilônicos levam ali vários judeus para a Babilônia, diversas pessoas, e Jerusalém é totalmente destruída, o templo, os muros, as casas, e então a consequência do pecado daquele povo é colhido. E aí quando a gente chega nesse pedaço aqui no livro do profeta Ezequiel, ele está agora, Patrícia, ministrando uma palavra de esperança para aquele povo que caiu. E a gente vai ver melhor isso daqui a partir de agora. A palavra, cara, vem para aquele povo para trazer uma promessa de uma esperança que o Senhor estava trazendo para eles. Então, nós vamos ver aqui, a partir de agora, quais são as implicações dessa palavra para as nossas vidas hoje também. A ação do Espírito Santo em nós. Então a gente vai dividir essa palavra aqui em 3 ensinamentos sobre como que o Espírito Santo opera na vida de um discípulo, como que o Espírito Santo deve operar na minha vida e na sua vida. Essa palavra hoje, ela vem como uma continuidade da palavra que a gente recebeu na semana passada. Nós vimos aqui na semana passada, Rafael, que a cobiça nos destrói, o pecado nos destrói, mas o Espírito Santo de Deus nos reconstrói, nos alinha, ele nos aprimora por completo, ele nos restaura por completo, e a gente vai ver um pouco isso a partir de agora, e eu peço que você receba essa palavra com alegria no teu coração, porque é uma promessa maravilhosa de Deus para nós. Primeira coisa que o Espírito Santo opera na nossa vida à luz desse texto, anote aí se você estiver marcando. Primeiro ensinamento: o Espírito Santo nos torna acessíveis a Deus. O Espírito Santo nos torna acessíveis a Deus. A Bíblia nos ensina em diversas passagens sobre a renovação que ele opera no seu povo, para viver uma vida de obediência, e ele vai trabalhando essa mudança constantemente. O Senhor nos renova para vivermos uma vida de obediência. O Senhor nos transforma para vivermos uma vida cada dia mais alinhado àquilo que Ele tem para nós e não aquilo que nós temos no nosso próprio coração. A cobiça, vou fazer vários links aqui com a palavra da semana passada. A cobiça, ela vem com ofertas para nós, a cobiça vem com caminhos para nós, mas quando o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, irmã Beth, ele vai destruindo todas esses caminhos que a cobiça coloca diante dos nossos olhos, e ele começa aqui, Denise, a preparar um novo caminho. Ele prepara uma nova estrada para a gente poder viver. O Senhor opera a mudança em nós para vivermos uma vida de obediência.
Deus nos renova, nos transforma para vivermos essa vida abundante, essa vida abençoada, essa vida cheia da presença dEle. Essa renovação só acontece com a mudança do coração. E aí eu quero ler com você aqui o versículo 26. Olha o que o Senhor declara aqui nesse versículo. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. A palavra que se repete nesse versículo, que é enfatizada nesse versículo, é coração. O tema desse texto aqui é o coração. O Senhor, para gerar isso em nós, precisa nos dar um novo coração. Porque, amados, coração, à luz do texto bíblico, especialmente à luz de todo o Antigo Testamento, coração não é apenas sentimento. Coração não é apenas emoção, coração é toda atividade interior na vida do ser humano. Coração aponta para tudo aquilo que nós fazemos aqui dentro. Coração vai se referir aí, por exemplo, à nossa mente. Coração vai se referir às nossas emoções. Coração vai tratar sobre a nossa vontade, sobre intelecto, racionalidade e também consciência, ou seja, tudo aquilo que acontece dentro de você, o Antigo Testamento vai chamar de coração, ações do coração. Ora, Leda, a palavra então está nos ensinando o seguinte: o Senhor vai nos dar um novo jeito de ser, o Senhor vai nos transformar numa pessoa diferente. A primeira ação que a gente vê do Espírito Santo em nós é trocar por completo a maneira como nós pensamos, Odaleia, a maneira como nós conduzimos as nossas emoções, a maneira como nós sonhamos, as nossas vontades, os nossos planos, nossa maneira de fazer planos, né? Como eu falei aqui, o intelecto, vai trabalhar também na nossa consciência, é uma mudança completa do nosso interior. O Senhor promete um novo coração. Talvez você, na sua caminhada com Deus, você tenha experimentado diversas mudanças, diversas transformações, caminhando e vivendo experiências diferentes, e talvez hoje você olhe no seu coração vontades em conflito, e você tem perdido essas batalhas, você tem visto as suas emoções dominando você tem se tornado refém de alguma dessas coisas que eu pontuei aqui agora. Eu trago uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. O Espírito Santo de Deus opera em nós, dando um novo coração. Se você pedir ao Senhor, Ele é poderoso para dar um novo coração a você, para trabalhar nesse coração que Ele já te deu também. Porque quando nós nos convertemos, quando nós passamos pelas águas do batismo, quando nós temos um encontro com Deus, Ele nos dá um novo coração. Aquele que deu esse coração que você tem, é também poderoso para trabalhar nele hoje. Ele é poderoso para trabalhar aquilo que precisa ser mexido hoje. O coração que o Senhor está nos ensinando nessa palavra é algo que Ele tem acesso, porque o coração de pedra que o texto vai tratar aqui era um coração inacessível. O coração de uma pessoa sem Jesus é um coração espiritualmente incapaz, é um coração espiritualmente morto, é um coração espiritualmente surdo para a voz de Deus, é um coração espiritualmente inacessível. O Senhor, quando está diante de um coração de pedra, Ele encontra esse cenário, um coração totalmente embrutecido, um coração em que não há ali acesso para uma experiência sobrenatural, só que em contrapartida, quando Ele dá um novo coração, Joanderson, esse novo coração é capaz de ouvir e sentir a vontade de Deus para ele viver. Eu tenho certeza que o coração que você carrega, você que caminha com Cristo, você que entregou a sua vida a Jesus, seu coração é capaz de ouvir a voz de Deus.
Como a gente falou aqui na semana passada, no culto da noite também, toda mudança que a gente precisa viver começa por ouvir uma palavra que vem do coração de Deus. Talvez você olhe e pense assim, olha, eu hoje detecto que eu preciso viver mudanças na minha vida. Tudo começa com ouvir um chamado de Deus para você viver essa mudança. Pastor, eu preciso orar mais. A voz de Deus te chama, ore mais. A voz de Deus te chama, volte a se consagrar. A voz de Deus te chama, volte a buscar. A voz de Deus te chama, coloque Ele como prioridade. O coração de carne que esse texto apresenta é um coração acessível para Deus. E aí eu pergunto, você tem sido uma pessoa acessível ao Senhor? Você tem sido uma pessoa acessível para a voz confrontadora de Deus? Porque nem sempre Deus fala aquilo que a gente quer ouvir. Só que o coração de carne ouve Simone, o coração de carne ouve Rogério, e ele é acessado pelo Senhor e vive algo novo. Vive coisas novas constantemente. Nossa vida constantemente é chamada a viver e a experimentar coisas novas. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo opera em nós é nos dar um coração acessível a Deus, acessível para a ação poderosa do Senhor. Segundo ponto que a gente vê aqui nessa palavra é: o Espírito Santo nos conduz numa vida santa. Porque de nada adianta apenas ouvir a voz de Deus e não ser conduzido nesse novo caminho que Ele tem para nós. De nada adianta apenas ouvir a voz de Deus chamando a nossa vida e não sermos levados nesse novo caminho. O Espírito Santo nos conduz numa vida santa. E aí eu leio aqui com você o versículo 27, vamos lá? Versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Você pode repetir comigo essas três palavras? Diga assim: andar, guardar, observar. Três coisas aqui que nós vemos agora que o Espírito Santo faz conosco para nos conduzir numa vida de santidade, numa vida santa na presença do Senhor. Três coisas que nós precisamos viver hoje, que o Espírito Santo é capaz de fazer. Eu estou repetindo essa expressão toda hora pelo seguinte: ninguém aqui é incapaz de viver isso que eu estou falando, ninguém, porque o Espírito Santo nos capacita a viver essas coisas. Todos nós. Primeira coisa que a gente vê aqui então é andar. Só que antes de entrar nos três verbos aqui, eu preciso destacar uma outra coisa. O texto aqui na minha tradução está assim, ó: andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Estatutos e juízos, nessa palavra, significam a palavra de Deus. O Espírito Santo nos capacita, Eric, para andarmos, guardarmos e observarmos a palavra de Deus. O Espírito Santo nos capacita para ter uma vida baseada na palavra de Deus. Estatutos e juízos nesse texto é palavra de Deus. Por isso não tem como separar uma vida cheia do Espírito Santo de uma vida cheia da palavra de Deus. Não tem como separar. É inseparável. Não tem como, pastor, eu não leio a Bíblia não, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Não tem como ter uma vida cheia do Espírito Santo sem palavra de Deus. Que a palavra de Deus dá direção, a palavra de Deus revela a vontade de Deus. Como que eu vou saber o que viver, o que fazer, como agradar o coração de Deus ou como desagradar, sem conhecer a palavra de Deus? O Espírito Santo nos conduz para a palavra. Olha que movimento que o Espírito Santo faz. Às vezes a gente vê algumas coisas aí que parece que o Espírito Santo afasta a pessoa da palavra, mas o que nós vemos na Escritura é o contrário. O Espírito Santo traz para cá. O Espírito Santo traz para a palavra. E de que maneira ele traz para a palavra? Nos fazendo, em primeiro lugar, andar na palavra do Senhor. O verbo andar nesse texto aqui nos ensina o seguinte: ter a palavra como nosso fundamento, como nosso chão. Eu ando pela palavra, ou seja, meus passos, os passos da minha vida são dados
tendo o meu chão a palavra de Deus. Ou seja, o caminho que eu percorro é o caminho que a palavra de Deus coloca para eu percorrer. Eu vou dar passo no caminho que o Senhor quer que eu dê. A palavra é o meu fundamento, é o meu chão, é o meu solo. A palavra de Deus é a minha base. Por isso que quando aparece uma oportunidade para nós, primeira coisa que a gente tem que fazer, Floresvaldo, é o seguinte: espera aí, deixa eu ouvir o que o meu pai acha disso. Deixa eu ouvir, como diz aí alguns irmãos, amigos meus, deixa eu ouvir o que o papai tem a dizer primeiro. Sabe quando um filho recebe um convite, né? A Alice é chamada para ir na casa da amiguinha, e aí ela fala, peraí, deixa eu ver se a minha mãe deixa, né? A criança, quando ouve o convite, o que ela fala? Deixa eu ver se meu papai deixa, deixa eu ver se a minha vovó deixa. Nós temos um papai para consultar também. Temos que consultar. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida baseada na palavra. Um crente cheio do Espírito Santo é aquele que, diante de uma tomada de decisão, ele vai primeiro meditar, a palavra de Deus condena isso ou não? É algo que eu falo aqui direto, porque a gente não pode perder isso, a palavra como base. E eu torno a repetir aqui, Deus não vai te levar para um caminho de desobediência para te abençoar, não vai. Esse negócio aí de, não, olha, Deus está abrindo uma porta aqui, pastor, mas eu vou ter que dar um trambique aqui, eu vou ter que passar a perna no fulano de tal, eu vou ter que... Olha, pode ser até um Deus aí que está te dando aí, mas com certeza não é o com D maiúsculo, tá? Muito cuidado. Esse negócio aí, Deus está abrindo uma porta, aí você vai ver a porta que o abençoado está mostrando misericórdia. Ô porta larga, né? Deus está abrindo uma porta, pastor. Vai ver primeiro se essa porta é larga ou se é estreita. Cuidado. Quando a vida é cheia do Espírito Santo, nós observamos se essa oportunidade, ela glorifica a Deus ou não. Deus, para nos abençoar, não vai nos levar a pecar. Esses dias a Simone me mandou um vídeo, acho que foi a Simone, coisa tremenda. Um testemunho de um homem, trabalhava no SBT, e aí ele falou que, num determinado momento lá, ele precisou abrir mão de alguns dias de trabalho por conta de um voto que ele tem com Deus. E aí, Silvio Santos começou a perceber, ele relatando isso, né? Silvio Santos começou a perceber que aquele homem não estava trabalhando num determinado dia lá que ele tinha que trabalhar. E aí chamou aquele homem para conversar. Falou, vem cá. E aí ele foi e mostrou, olha, eu estou percebendo aqui que dia tal você não está trabalhando, o que está acontecendo? E aí aquele homem falou, olha, eu tenho um voto com Deus, eu não estou indo nesse dia e tal. E aí o Silvio falou, olha, eu não posso abrir essa exceção para você. Se eu abrir essa exceção para você, eu vou ter que abrir para outros também. E aí o homem falou, olha, seu Silvio, eu entendo, mas eu entendo o seu lado, se precisar, me manda embora. E aí o Silvio Santos olhou para ele e falou, olha, eu vou ter que pedir então para você passar lá no RH e fazer o teu acerto. E ele foi mandado embora. E aí passado uns dias lá, ele falou que o telefone dele toca, é o Silvio Santos ligando. E aí ele atendeu lá o telefone e falou, vem aqui de novo no SBT, quero falar contigo. E aí ele foi lá conversar com o homem lá, e aí o Silvio virou para ele e falou assim, olha, eu estou te recontratando. E aí o rapaz virou, né, falou, poxa, que legal. Ele falou, se você é fiel desse jeito com Deus, eu posso confiar em você. Esse testemunho me chamou a atenção pelo seguinte, amados, às vezes a gente está diante de uma situação, às vezes a gente está diante de situações na nossa vida que está muito claro, a oportunidade apareceu, mas você vai ter que pecar para acessar ela. Deus não precisa fazer isso para te abençoar, não precisa. Nós que somos cheios do Espírito Santo não pegamos atalhos, a gente vai pelo caminho certo, Pastor, mas o caminho certo vai ser mais longo, mas ele tem vida, o atalho tem cilada. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz conosco é andar nos mandamentos do Senhor, andar nos estatutos do Senhor, andar na palavra. O Espírito Santo trabalha no nosso coração para que a base de tudo que fazemos seja a vontade de Deus. Andar é o primeiro verbo. Segundo verbo que a gente vê nessa palavra agora é guardar. Guardar os juízos do Senhor, guardar a palavra do Senhor. O verbo guardar nos ensina sobre preservar. Eu recebo e eu não perco aquilo. Eu recebo o ensinamento e ele continua aqui dentro. Guardar também é algo importantíssimo na nossa vida. Sabe por quê, irmã Elza?
vai chegar uma hora, que vai chegar uma situação, vai bater um vento, e aí, Tati, eu vou trazer à minha memória aquilo que eu recebi, que eu guardei. Por isso que não existe palavra inútil para nós, não existe. Toda palavra tem utilidade, toda palavra, Andréia, é relevante, toda palavra, mesmo que ela hoje, Lúcio, não sirva para mim agora, o Espírito Santo me capacita a guardar, receber e guardar. Eu tenho certeza que a Samile, a Karen, o Rogério, a Zelinha, dos irmãos e irmãs que são casados aqui hoje, os jovens casados, receberam palavras ao longo da vida, quando ainda eram solteiros, quando ainda eram juvenis, quando ainda eram pré-adolescentes, e que foi guardada no coração, e que diante de situações no casamento aquela palavra veio, porque o Senhor nos capacita. Eu tenho certeza que você hoje, meu irmão, você, minha irmã, recebeu palavras que na sua juventude, ou de repente no ano passado, não eram uma palavra já para aquele momento, só que o Senhor dá a palavra, o Espírito Santo nos capacita a guardar aquela palavra, e no momento em que chega a situação, vem a voz do Espírito Santo e nos lembra, Douglas, o Senhor quer que eu faça isso daqui, o Senhor está me chamando a isso aqui. Preservar, guardar a palavra de Deus é também uma ação do Espírito Santo em nós. Nós precisamos guardar as palavras que recebemos. O Espírito Santo faz com que aquilo que a gente recebe não se perca, e o nosso coração se torne então a boa terra, que recebe a semente, guarda a semente, e é um ambiente perfeito para a semente se desenvolver. Essa ação do Espírito Santo em nós, irmão Ronaldo, nos torna férteis para a palavra de Deus. Eu não colho nada da semente, mas a semente na boa terra cresce, desenvolve, vira uma árvore, essa árvore vai criar galhos, folhas, vai desenvolver fruto, e aí depois eu como do fruto. O nosso coração é trabalhado pelo Espírito Santo também para guardar essa palavra. Andar é ter ela como fundamento. Guardar é receber e não perder. E o terceiro verbo que nós encontramos aqui nesse texto é o verbo observar. Observar os juízos do Senhor. Observar significa realizar, significa praticar. O verbo observar nesse texto é estar atento, colocando em prática. O verbo observar, de repente, a gente lendo aqui em língua portuguesa, pode parecer muito igual aos outros dois que passaram, mas é interessante a gente perceber que o ensinamento desse verbo é prática. É igual, por exemplo, vamos supor, a pessoa se atenta a uma vida saudável. Ela se atenta a uma vida saudável não significa que ela fica olhando a vida saudável dos outros, ela pratica uma vida saudável. Ela observa boas práticas na vida dela, ou seja, ela coloca elas em prática, ela enxerga, ela aprende e ela pratica. A palavra está nos ensinando aqui sobre praticar os ensinamentos. Eu ando no que a palavra me ensina a andar, e eu pratico o que a palavra me ensina a praticar. Eu coloco em ação aquilo que eu recebo através da ministração da palavra de Deus. Eu aprendo, eu ouço, eu guardo, e no momento em que estou diante de uma situação, eu pratico. Isso é uma ação do Espírito Santo. Repare uma coisa, o Espírito Santo nos leva a uma vida de maturidade espiritual. O Espírito Santo nos leva a ser discípulos fortes. A gente não está falando até aqui sobre viver grandes milagres, a gente não está falando até aqui sobre viver momentos extraordinários, a gente está falando de uma preparação para viver a vida real. A gente está falando sobre preparação para viver o cotidiano que nós temos diante de nós. E a palavra do Senhor nos instrui aqui com princípios preciosos, que a gente tem que guardar na nossa vida realmente. E no dia da nossa adversidade lembrar, o Espírito Santo me capacita a andar, a guardar e a observar. Eu sou capaz de atravessar esse deserto aqui. Eu sou capaz de vencer essa batalha aqui. Pastor, eu estou diante de uma decisão difícil na minha vida. Eu já digo para você, o Espírito Santo já está te capacitando para tomar decisões difíceis.
O Espírito Santo já está te forjando para tomar decisões difíceis. Nós estamos falando aqui de maturidade espiritual. Maturidade espiritual me lembra aqui uma ilustração que eu contei uma vez, que é o seguinte: maturidade espiritual tem a ver com atitude e ação. Eu lembro que uma vez eu estava pregando aqui uma mensagem e eu falava sobre isso. A nossa vida antes da palavra de Deus, antes da ação do Espírito Santo em nós, a nossa vida está estacionada. Lembra que eu falei no primeiro ponto, o coração de pedra, um coração inacessível? A nossa vida antes da ação de Deus, ela está assim, ó, estacionada, paralisada, coração de pedra. Quando a palavra de Deus vem, Adeilton, e eu recebo essa palavra, eu tomo um posicionamento diante de Deus. E aí o que eu faço? Eu tomo uma atitude. Eu recebo essa palavra, eu me coloco de pé. Você recebeu a palavra de Deus, e aí no final daquele culto, o pastor, o pregador vai fazer um convite. Quem aqui toma essa palavra para a sua vida, vem para cá para a gente poder orar. E aí você toma uma posição. Qual é a posição? Antes eu não estava fazendo o que deveria fazer, eu não estava caminhando como deveria caminhar, a palavra de Deus me chamou para viver algo diferente. Eu tomo uma atitude, eu me coloco de pé. Só que depois da atitude é necessário também uma ação. Atitudes sem ação faz a gente sentar de novo. Até porque ficar em pé parado cansa, né? Ficar parado em pé, vai cansando a perna, a gente senta de novo. Agora, quando eu me coloco de pé e eu começo a agir, aí a cadeira ficou para trás. Aquela cadeira não pertence mais à minha vida. O Espírito Santo nos capacita a viver esse movimento. Tem coisas que a gente vai aqui chegar, independente se você tem 5, 10, 15, 50, 100 anos de evangelho, você sempre que sentar nesse banco e ouvir uma pregação da palavra de Deus, a palavra vai te exortar acerca de algo que tem que mudar, ninguém está pronto. E aí a gente constantemente tem que fazer esse movimento. Opa, tem que ficar em pé e eu tenho que agir. Eu tenho que ficar em pé e eu tenho que mudar a rota. Não adianta só colecionar pregação. Não adianta só colecionar sermão. Eu já ouvi 5.000 sermões na minha vida. Se não operaram transformação na sua vida, não serviu de nada para você. E aí eu faço uma pergunta aqui, que agora está naquela fase do ano que a gente começa a fazer, né? O que mudou da tua vida de janeiro até novembro desse ano? O que mudou na tua vida espiritual do dia 1º de janeiro até o dia, hoje é 10 de novembro de 2024? Que a gente faz um monte de voto, né? 2024 vai ser diferente. 2024, Rogério, eu vou ler a Bíblia inteira, hein? Eu vou ler a Bíblia inteira 3 vezes. Eu vou orar de madrugada. Daléa, 3 horas da manhã eu vou te ligar também. Eu vou estar lá contigo. Eu vou jejuar. Eu vou fazer tal coisa. Vai ser diferente. O tempo vai passando. E de promessas aí o mundo está cheio, né? Aí eu faço essa pergunta para você. O que mudou na tua vida de janeiro até novembro? Lembra dos votos que você fez? Eu vou te ajudar. Todo começo de ano você faz voto, né? Esse ano vai fazer tal coisa. E aí? E aí? O Espírito Santo nos coloca em movimento. A gente viu aqui na palavra que andar, guardar e observar. Eu fiz votos. Eu vou andar nesses votos que eu fiz, porque eu fiz na presença do Senhor. Estou andando nele. Eu vou guardar, eu não vou perder ele. Eu falei que eu vou fazer. E eu vou observar, eu vou praticar ele sempre. E a pergunta é: como estamos agora? E aí a pergunta, ela vem acompanhada de uma palavra de esperança para você também. Se ainda não mudou, dá tempo de mudar. Dá tempo de mudar. Se não começou a viver ainda aquilo que o Senhor colocou no teu coração, dá tempo de viver. Só que não sabemos quanto tempo temos. Não sabemos quanto tempo temos pela frente. Eu falei aqui numa palavra também, umas semanas atrás, que o vigor que a gente tem agora é para ser vivido agora. Às vezes a gente fica vivendo a vida como se a gente fosse ter esse vigor do presente a vida inteira, né? Tem oportunidade da tua vida que se você não viver agora, daqui 1 ano, 2 anos, você não vive mais. E a pergunta que a gente faz é: está mudando ou não está? O que a gente está falando aqui nessa palavra dessa manhã é transformação. Entra ano, sai ano, pastor, minha vida não muda. O problema está, igual, essa semana eu vi um post lá sobre carro, Eric, e aí estava lá comparando modelos de carro, né? Carro subindo na lama, aí teve um comentário lá falando assim: às vezes o problema é o bichinho que está entre o volante e o banco.
A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Pastor, minha vida não está mudando, misericórdia. Olha, a irmã Beth está rompendo, a Denise está rompendo, o Lucas está rompendo, o Florizal está rompendo, o Xande está rompendo, só minha vida aqui. Pastor, às vezes o problema é o bichinho que está entre o banco e a Bíblia, às vezes é isso também. A gente tem que se atentar a isso. O Espírito Santo nos instrui aqui nessa palavra, ele nos transforma. Então a gente lê aqui, ele nos conduz numa vida de santidade. Resumindo, o Espírito Santo nos conduz numa vida santa, fazendo com que tenhamos a palavra de Deus como base da nossa vida, guardando tudo o que recebemos e nos capacitando a praticar essa palavra. E aí eu fecho essa ministração com um terceiro ponto. Terceiro ponto dessa mensagem para finalizarmos: o Espírito Santo nos dá certeza de quem Deus é e de quem somos em Deus. E aí eu quero ler com você o versículo 28, vamos lá? Versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vamos ler o final junto aqui, eu leio e você repete, vamos lá. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A ação que o Espírito Santo opera, a terceira é nos dar a certeza de quem nós somos e de quem Deus é. E aí eu quero começar mostrando aqui uma coisa para você. Contexto do capítulo 36. Olha a palavra que Deus declarou aqui, Maurício. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é uma declaração de aliança. Isso é uma declaração de aliança. E Deus leva a sério a aliança que Ele faz. Isso é uma declaração de aliança. Vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. E aí, em que momento vem essa palavra, Adriana? Vamos imaginar que o povo de Judá é um filho e Deus, o pai desse filho. O momento que esse filho recebe essa palavra, não era um momento que o filho estava voando. Né? Vou pegar aqui uma ilustração que eu trouxe aqui, ó. Jerusalém tinha acabado de ser destruída, estava arrebentada, não estava vivendo seus melhores dias. Essas palavras não vêm num contexto de um filho que está fazendo tudo certo naquele momento. Essa palavra não vem num contexto em que o filho está bem sucedido. Essa palavra vem num contexto em que o filho está todo quebrado. E aí eu lembro da palavra de 2 semanas atrás aqui. O Senhor está sempre um passo à frente da gente. Lembra dessa palavra? O Senhor está sempre um passo à frente da gente. Quando Judá estava pensando que estava bem, o Senhor já estava prevendo a ruína daquele povo. Ó, vai azedar, hein? Vai dar ruim. Eu fico olhando para esses textos, eu lembro do meu pai. O meu pai é poucas palavras, né? Eu lembro quando eu estava fazendo alguma coisa errada, meu pai só olhava e falava, ó, não vem chorar para cima de mim depois não, hein? E aí dava ruim, depois eu ia chorar para cima dele, ele já só cruzava o braço. Nem vem, vai lá para tua mãe, eu avisei antes. Estava um passo à frente, né? O Senhor estava um passo à frente de Judá. E quando Judá se quebra, o Senhor permanece um passo à frente. Graças a Deus, graças a Deus. E Ele está declarando, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Um povo que estava quebrado, um povo que estava arrebentado. E aí o Espírito Santo está lembrando aquele povo que não mudou. O Senhor continua sendo Deus e nós continuamos sendo povo desse Deus. Se a gente voltar, se a gente se arrepender, a gente volta a viver essas promessas que Ele tem para nós. E aí o texto vai nos dizer que o Senhor permanece declarando essas mesmas palavras. Mesmo diante da vergonha do filho, o pai declara sobre ele, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. A partir do momento do arrependimento daquele povo, o Espírito Santo faria todas essas coisas. Deus não mudou. A ação do Espírito Santo em nós nos faz guardar a certeza de que Deus não desistiu da gente. Não desistiu. Como eu falei, pastor, fiz o voto em janeiro, novembro a coisa não andou, misericórdia acabou para mim. Deus não mudou. A ação do Espírito Santo lembra para nós, o Senhor continua querendo fazer. Boa notícia para a gente. Deus continua querendo fazer. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo misericordioso. Mesmo quando Ele permite a gente perder coisa,
Mesmo quando Ele tira coisa da nossa vida, em tudo isso é para o nosso bem. Deus continua sendo bom. E nós continuamos sendo pessoas que não merecem essa bondade. O texto vai dizer aqui no versículo 32, o versículo 32 é maravilhoso. Depois de declarar essas palavras todas, né? O Senhor fala, ó, vocês vão colher trigo, vocês vão colher fruto, vocês não vão mais passar fome, eu vou abençoar vocês. Aí vem o versículo 32, não é por causa de vocês, fique bem entendido. Graças a Deus. Se dependesse de nós, estava ruim o negócio. Graças a Deus. Eu acho interessante até essa expressão aqui que Deus usa aqui, ó. Não é por causa de vocês, vírgula, fique bem entendido. É o Pai falando mesmo, né? É o Pai falando mesmo. Só que é o Senhor deixando muito claro uma coisa. Assim como foi pela graça lá atrás, continuará sendo pela graça hoje e continuará sendo pela graça amanhã. O que o Senhor espera de nós é um posicionamento de dependência. O Espírito Santo nos chama, porque o ser humano, eu falei aqui, né? O ser humano é meio esquisito. O ser humano pecador é uma criatura que tem que ser estudada mesmo. A gente, quando começa na caminhada, a gente entende, né? Vem como você está, porque Deus vai fazer na tua vida. Aí você vem todo quebrado. Meu Deus, eu não mereço, mas eu entendi, não é por mim. Aí se entrega, está lá todo fedendo a pecado, destruído, sujo, arrebentado. É a graça de Deus, aleluia, eu não merecia. Aí começa a caminhar. Aí o abençoado começa a crescer, começa a ler a palavra, começa a conhecer, vai adquirindo uma estatura. E aí começa a pensar, eu sou muito bom, nossa, olha, a minha maturidade comparada com a do fulano lá, eu sou bom demais. E aí começa a pensar, não, olha, graças a Deus eu sou forte, olha lá, desviou porque eu estou mais forte que ele. Aí começa a se achar, perdeu de vista a graça. A graça salvadora, aí ó, lição de doutrina wesleyana aí, ó, escola dominical, hein? A graça salvadora é também a graça santificadora. É graça nas duas, hein? É graça nas duas. E o Senhor continua operando. Aí, o que acontece? Virou fariseuzinho, virou fariseuzinha, caiu. Porque cai, não adianta, a gente peca. E aí, quando cai, fica envergonhado. Meu Deus do céu, eu sou uma vergonha. Eu sou a vergonha da profissão. Meu Deus do céu, eu fiz tudo errado. E aí a palavra vem do Senhor para nós, lembrando que continua sendo pela graça. Eu posso restaurar. Só que você tem que se lembrar que é pela graça ainda, vem depender de mim. O que o Senhor está dizendo para o povo aqui é isso. Quando Ele deixa bem claro para eles que não é por causa deles, não é graças aos esforços deles, é isso que Ele está enfatizando. É a ação do Espírito Santo em nós. E aí eu fecho essa palavra, então, resumindo todos os ensinamentos aqui que a gente trouxe, no seguinte: tudo que a gente precisa para viver é crescer em comunhão com Deus, crescer na dependência de Deus. O Espírito Santo nos faz olhar para nós e saber quem a gente é de verdade. Quando a gente ouve um elogio, a gente recebe com alegria, mas no nosso íntimo a gente declara: Senhor, não deixe isso me subir a cabeça não, porque eu sei que eu não sou essa Brastemp toda não. E quando vem a palavra de derrota, a gente também não aceita: Senhor, eu também não sou isso não, eu sei que eu sou dependente do Senhor. E o Senhor preserva o nosso coração. Como que isso acontece? Vida no Espírito. Vida no Espírito. Vida no Espírito pode ter língua estranha, vida no Espírito pode ter profecia, vida no Espírito pode ter movimento, vida no Espírito pode ter choro, vida no Espírito pode ter louvor, vida no Espírito pode ter pulo, pode ter dança, pode ter alegria, pode ter quebrantamento, mas vida no Espírito é vida diária com Deus. Não é vida de evento, é vida diária com Deus. Andar na palavra, guardar a palavra, observar a palavra. Viver na dependência de Deus. Então, amados, que a gente possa guardar isso em nome de Jesus e viver na nossa caminhada com Deus. O Senhor é quem nos dá um novo coração. E Ele já te deu. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já passou pelas águas, se você está na caminhada com Deus, Ele já te deu um novo coração. Agora o que precisa é
fazer a manutenção nesse coração. É continuar dia após dia, Senhor, continua trabalhando em mim. Continua trabalhando em mim. Seja acessível a Deus. Deixa Ele te instruir, deixa Ele te conduzir. Dá a mão para Ele e vai caminhando onde Ele te conduzir. E, principalmente, nunca se esqueça quem você é e quem Deus é. Que o Senhor nos guarde nisso, em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé? Vamos orar ao Senhor. Já que o tema foi coração, né? Coloca a mão sobre o coração aí. E nós vamos começar orando nessa manhã, agradecendo a Deus pelo coração que Ele nos deu. Muito obrigado, Senhor, porque um dia no mundão, eu não tinha acesso a uma palavra como essa. Um dia no mundão, quando a nossa vida estava totalmente destruída lá fora, a gente não tinha acesso a uma palavra de confronto para uma mudança. Nós não tínhamos acesso a uma palavra dessa de esperança para nos colocar de pé. Não tínhamos acesso, porque o coração de pedra era inacessível. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque um dia te encontramos. E quando encontramos o Senhor, nos tornamos acessíveis às palavras que vêm do Senhor. Nós te agradecemos pelo coração acessível que temos. Senhor, sabemos que tem palavras que vêm, que vai renovar a nossa esperança, tem palavras que vêm que vão nos confrontar, mas em todas elas nós podemos dizer, são palavras de vida. Obrigado, Senhor, por sermos acessíveis, obrigado pelo coração de carne que o Senhor nos deu, um coração que ouve a voz de Deus, um coração que sente a presença de Deus, o coração que sente até mesmo o incômodo do Espírito Santo quando estamos caminhando num caminho que não é o que o Senhor espera de nós. Obrigado porque o coração acessível nos permite viver essa experiência. E nós te pedimos agora, Senhor, molda o nosso coração, toca no nosso coração, Senhor, porque nós queremos ser conduzidos no caminho de uma vida de santidade, andar na Tua palavra, guardar a Tua palavra, observar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que nós possamos viver essa vida de maturidade espiritual, de prioridade na nossa caminhada, colocar o Senhor em primeiro lugar, não apenas nos domingos, mas também de segunda a segunda, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sempre também, Deus, ter a consciência de quem nós somos e de quem o Senhor é. Senhor, de quem o homem que nós somos é dependente do Senhor. Nós somos totalmente dependentes da ação do Espírito Santo de Deus. Capacita-nos nisso, Senhor, e que a gente nunca venha se esquecer também quem o Senhor é. O Senhor é o Deus poderoso. O Senhor é o Deus salvador. O Senhor é o Deus santificador. O Senhor que nos resgatou e que está nos transformando, nos conduzindo até a Jerusalém celestial, Senhor. Nos ajude a viver essa palavra com fidelidade, que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Pode aplaudir e glorificar. Você pode aplaudir e agradecer. Isso. Enche essa casa com o barulho da tua adoração. Povo cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia.